Falando do Dezembro Vermelho, campanha de conscientização sobre a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Valdelina Nogueira, ela que é coordenadora do CTA SAI Edgar Pita. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria que você começasse falando para a gente o que é o Dezembro Vermelho, qual que é a importância dele nesse processo de conscientização. Então, o Dezembro Vermelho, né, é o mês em alusão à prevenção e o combate, né, ao controle, à prevenção e o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e também das outras infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que esse mês foi escolhido como o mês para a gente buscar essa conscientização para a população, porque no dia 1º de dezembro é o dia mundialmente, né, é o Dia Mundial contra o HIV, contra a AIDS. Então, assim, esse mês a gente trabalha muito mais sobre essa questão da consciência, né, para a prevenção, mas lembrando que o nosso trabalho é durante o ano todo. A gente conhece muito, né? A gente ouve falar muito do HIV, a AIDS. E que outras infecções seriam essas? O HTLV, que é importante nós falarmos sobre ele, porque ele também é um retrovírus que ataca as nossas células de defesa, né, os linfócitos T, e que a população não conhece. E diferente do HIV, ele não tem tratamento. E como assim, ele não tem tratamento, então a gente entende que a gente não tem um controle sobre ele. Então a gente tem que lembrar que também a forma de transmissão é sexualmente falando, mãe, né, a mãe na gestação, parto, no né? parto ou na amamentação. Na gestação também. Na gestação também, o HTLV, diferente do HIV, que o Brasil, o mundo, na verdade, mas a gente tem que falar do Brasil, né? A gente venceu a transmissão vertical. Então, falando sobre barreiras, nós temos 15 anos que uma gestante não transmite o vírus do HIV para seu bebê. Quando a gente fala de conscientização, essas doenças, a maioria delas, digamos assim, não tem cura ou tem algumas delas que têm cura e com a prevenção a gente pode fazer todo esse trabalho de conscientização? Bom, as virais, falando sobre o HIV, HTLV, HPV, herpes, não tem cura, porque o vírus vai estar, né, no nosso organismo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, HIV, ele tem tratamento e é um tratamento que, se você realiza ele diariamente e correto, esse vírus vai ficar indetectável dentro da sua corrente sanguínea. Falando bem leigo para a população entender, é como se essa medicação, esse tratamento antirretroviral vai pegar os vírus da corrente sanguínea, guardar dentro de uma caixinha. E aí o que acontece? A pessoa fica intransmissível, ele não transmite mais a doença. Como é que funcionam os trabalhos de vocês lá no CTA? Como é que funciona essa questão do acolhimento, os testes, como é que são feitos? Então, lembrando, primeiro ponto, a gente trabalha com ética profissional e com sigilo, tá? Sobre o diagnóstico. Quando o paciente chega para a gente, às vezes ele é encaminhado já da atenção primária à saúde, né, dos postos de saúde, e a gente acolhe esse paciente com orientação de assistência social, consulta com enfermagem, né, com a enfermeira, com a farmácia, que é quando ele vai entender, né, como que ele vai fazer a retirada dessa medicação, e as consultas com o infectologista. Nós temos 2 infectologistas que acolhem, né, a nossa população, os nossos usuários, e a gente inicia com esse acolhimento. Ele vai entender como funciona de fato o CTA, e a primeira coisa que a gente fala com ele sobre o nosso trabalho, mas a gente também explica para ele a forma medicamentosa, né, esse tratamento medicamentoso que vai dar qualidade de vida para ele, que é quando o paciente já começa a ficar mais tranquilo. Quem de fato precisa fazer esses testes? Todo mundo? Quem que é esse público indicado? Porque às vezes a pessoa tem o vírus, mas não sabe que tem. Qual o momento importante da pessoa parar? Não, preciso fazer o teste. Então, se a pessoa se expõe, se ela é uma pessoa que vive se expondo, se colocando em risco, quando a gente fala em risco, é a exposição aos vírus, né, às infecções sexualmente transmissíveis. Ele precisa estar realizando no mínimo 2 vezes os testes anualmente. Então, a cada 6 meses é importante a população em geral estar realizando. Mas se a gente hoje for falar sobre uma faixa etária,
como hoje as pessoas elas iniciam a vida sexual mais precoce, então de 15 a 30 anos, a 65 anos é importante estar realizando, né? Aumentando essa faixa etária, realizando os testes rápidos. Porque é como você falou, às vezes a pessoa tem um vírus e desconhece por não realizar os testes. E aí eu costumo falar lá no CTA que a gente ainda vive uma epidemia, mas hoje ela é silenciosa, porque as pessoas não procuram realizar os testes rápidos, não procuram ajuda médica, né? Esse tratamento, ele é feito por toda uma vida, tem um período, como é que funciona isso? E também queria que você falasse da questão de marcação, a pessoa só chega lá e marca ou é tranquilo? O paciente, quando ele segue com a gente, né? Quando ele é acolhido pelo CTA, por esse centro. Lembrando que esse centro ele é só para os usuários, né? As pessoas que vivem com HIV, HTLV e as hepatites B e C, né? Então, o que acontece? Chega para a gente acolhe, o segmento dele é para sempre. Toda uma vida fazendo esse tratamento, esse cuidado. E lembrando que a pessoa que vive com HIV/AIDS, que faz o tratamento, ela tem qualidade de vida. Vai poder casar, ter filhos, não vai transmitir mais a doença, tá? E sobre a marcação. A marcação. Esse paciente, ele é referenciado das unidades ou é livre demanda, chega na nossa porta e a gente acolhe ele. E o primeiro passo, coleta de carga viral, que é como a gente vai descobrir como está o vírus dentro da corrente sanguínea desse paciente. Então, ele chega lá, automaticamente a gente já marca esse exame para ele. A gente tem existe um protocolo, de acordo com o Ministério da Saúde, que a gente realiza a testagem rápida, né? Porque a gente precisa ter certeza desse diagnóstico, a gente solicita sorologias e encaminha esse paciente para a coleta de carga viral. Realizou, confirmou o diagnóstico, esse paciente a gente já marca, consultou com o infectologista para ele iniciar o tratamento medicamentoso. Então, assim, a marcação é com a gente mesmo lá e o paciente tem esse acompanhamento tranquilo, sem precisar de outros meios de marcação. É com a unidade mesmo. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada. E precisando, nós estamos lá à disposição.